Boa noite, irmãos, amigos, familiares, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais uma noite de célula, uma noite onde nós vamos compartilhar a palavra do Senhor e é muito bom estar aqui novamente. Graça e paz, meus amados, é maravilhoso estarmos reunidos. Nós acreditamos que esse ano nós vamos ficar na célula online e ano que vem nós vamos ver o que acontece. Devagarzinho as coisas estão voltando à normalidade, né? Entre aspas, mas essas coisas estão voltando a essa normalidade, essa adaptação. Mas com relação ao reino de Deus, a gente só se aprofundou mais, né? Em nome de Jesus, essa é a ideia, essa é a perspectiva de Deus, né? Para a vida de cada cristão. Nós não podemos recuar, nós avançamos. Então, assim, independente de qual que é a situação do país, do mundo, qual é a crise, nós nos aprofundamos cada vez mais em Deus para conseguir ajudar as pessoas que não conseguem chegar nesse nível de entendimento de que precisamos, independente das situações, nos aprofundarmos no Senhor. Então, adultos, jovens, líderes, não líderes, voluntários, todos nós precisamos nos aprofundar em Deus o tempo todo. Irmãos, nós vamos falar um pouco desse assunto de se aprofundar, né, dos níveis, né, dos níveis que o ser humano precisa passar para chegar aonde a expectativa que Deus tem de nós possa ser atingida, não por Ele, mas por nós, né? Uma irmã veio perguntar se ela podia participar da nossa jornada do conhecimento, que para aqueles mais tradicionais, é a escola dominical. Porque nós temos o CTVIF funcionando junto com a escola dominical, que é a jornada do conhecimento. E nós falamos para a irmãzinha que ela podia participar, ela ficou feliz da vida. Então você que perdeu esse hábito de estar de manhã na casa de Deus, aprendendo de Deus, se aprofunde nisso. Vamos crescer. Lá nós ministramos, acabamos de concluir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, agora vamos começar segundo Marcos. Então, assim, você não perde nada, você só ganha. Vem com a gente, vem. Você que tinha esse hábito e de repente pegou o mau hábito de não estar domingo pela manhã, das 9 às 10h30 na casa do Senhor, volte a ter, sempre a tempo. Hoje você vai observar, você que tinha esse hábito e tirou ele da sua agenda e colocou alguma outra coisa que com certeza não é melhor do que Deus, não é melhor do que estar na casa de Deus, hoje de repente você vai observar que você poderia estar num nível, mas você retrocedeu e a sua situação acabou ficando pior, porque o cristão não retrocede, o cristão ele avança em oração, ele avança em conhecimento, ele avança em adoração, em comunhão, ele avança como família. É só avançar, no reino de Deus é avançando sempre, e nós precisamos rever isso, e eu peço que você reveja isso na sua vida, porque você pode estar retrocedendo e achar que está avançando, e a culpa não é do pastor, a culpa é sua, porque o pastor está lá, e tem um rebanho abençoadíssimo lá de manhã, participando com alegria, rindo, aprendendo, perguntando, compartilhando, buscando conhecer e se aprofundar em conhecer mais ao Senhor. Esses somos nós, Igreja Vida Plena. Amém. E nós somos chamados para mergulhar nas águas do Espírito. Esse é o tema do estudo dessa noite. É um tema que vai fazer a gente refletir, né, em qual nível de intimidade que nós estamos com o Senhor, com o Espírito Santo, e nós precisamos ir para águas mais profundas, né? Esse é o convite do Senhor para nós nessa noite, e nós vamos já iniciar esse estudo, dando boa noite para você que já está aqui conosco. É muito bom ter você junto com a gente. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam estar conosco, assistindo,
aprendendo a palavra do Senhor. Amém? E nós vamos começar orando, né, entregando esse tempo ao Senhor, pedindo a Ele que nos conduza, né, e eu estarei orando pela sua família, né, para você que está aí aflito por algum problema, por alguma situação. Creia que o Senhor está cuidando de todas as coisas e Ele é o que traz a esperança ao nosso coração. Ele é o que traz a paz ao nosso coração. Basta a gente se render a Ele, né, e entregar totalmente tudo na mão dele. Amados, entra aí nos seus grupos e compartilhe. Compartilhe até com aqueles irmãos que você sente falta na célula online. Manda uma mensagenzinha para ele lá, para ele despertar, né? Para ele vir com a gente para águas mais profundas. Porque, amados, os tempos estão findando. Os dias são maus. E a gente observa muito que os cristãos estão retrocedendo. Eu não posso nem falar das outras pessoas. A gente só consegue falar do nosso meio. Nós que confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus é o nosso Pai e que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E a gente observa que os irmãos ainda não focaram de que, mesmo online, nós estamos reunidos na presença de Deus. O cristão que não consegue focar nisso, ele nem presencialmente ele foca, porque pode chegar um momento que nós não vamos poder nos reunir mais, e aí vai ser interessante esse aprendizado, esse treinamento que nós estamos passando aqui online, não estando presente como dentro de uma igreja, mas em algum lugar nós estamos ministrando, sendo ministrados, crescendo na graça e no conhecimento. É triste porque a gente observa que a igreja, nesse tempo aí de pandemia, a igreja ela retrocedeu, ela não avançou. São poucos os que avançaram. E a gente sofre com isso porque a gente sabe que no reino de Deus não funciona desse jeito. Então as pessoas precisam buscar estar conectados. Você na sua casa é um treinamento. Você na sua casa, você vai focar a sua mente, ficar focado no estudo, e quando você estiver na igreja, você já está bem ajustado com relação ao seu foco, com relação a estar na igreja de corpo, alma e espírito, porque às vezes nós não estamos. Às vezes nós estamos tão embaraçados com este mundo, conforme diz lá, nós estudamos a parábola do semeador em Mateus e revimos a parábola do semeador em Marcos. Então é algo muito interessante, que se você não entender essa parábola, se você não se localizar dentro dessa parábola, você não vai entender nada no reino de Deus. Então é importante que você esteja bem focado e independente da distância. Quando você acha que essa distância não faz que seja uma celebração, mesmo que seja online, você está limitando o poder de Deus, porque Deus está aqui, Deus está aí, Deus está conosco, com a sua igreja. Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Se você estiver sozinho, o Espírito Santo está aí, estamos juntos, Deus está com você, Deus está com a gente. Então não limite isso, em nome de Jesus. Vamos nos aprofundarmos. Oremos então, irmãos. Querido Deus, te louvamos ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de estar compartilhando, de estar estudando, de estar aprendendo um pouco mais de Ti. Senhor, que o Senhor possa operar na vida de cada um, ó Deus, que está assistindo esse vídeo, ó Deus. Que o Senhor desperte cada um de nós para um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, ó Deus. Porque esse é o tema desse estudo e nós queremos, ó Deus, sair da nossa zona de conforto e ir para um nível melhor e maior com o Senhor. Ó Deus, que as famílias aqui representadas que já estão conosco possam ser abençoadas, ó Deus. Que o Senhor os livre, que o Senhor os guarde, que o Senhor traga paz, a esperança em cada coração. Pai, nós te louvamos, te bendizemos porque o Senhor é bom. Obrigada por
cuidar de nós, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Ó Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Meus queridos, nós somos chamados para mergulhar nas águas do Espírito. E há uma passagem bíblica no livro do profeta Ezequiel 47, do 3 ao 5, que mostra, ele mostra situações que o profeta passou, em níveis que ele passou e que a gente pode trazer para a nossa vida espiritual hoje, para que a gente saiba em qual nível que nós estamos com o Senhor. Olha que interessante o versículo que nós vamos ler. Ezequiel 47, do 3 ao 5. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Essas são palavras do profeta Ezequiel, e ele falando, e é uma forma profética da gente entender os níveis que o Espírito Santo nos leva quando nós estamos com a intimidade com o Senhor, quando nós estamos buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses níveis de intimidade com Deus, e o que o Espírito Santo quer de nós, qual o nível que ele quer nos levar. Aqui o profeta foi até o nível de que ele não podia mais andar dentro da água, porque a água já o cobria. Amém? Então nós vamos ver aqui níveis de intimidade com o Senhor, níveis de profundidade que nós podemos alcançar no nosso relacionamento com Deus. Nós já estudamos em células passadas que o nosso Deus é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com a gente. Ele não está longe, ele é um Deus de perto e não de longe. Amém? Ele é um Deus que quer falar. Ele quer que você conte para ele os seus problemas, as suas aflições, conte para ele as suas alegrias. Ele não quer ficar um Deus que você o clama só nas horas das necessidades, mas ele quer viver o dia a dia com você. Amados, todos nós temos amigos e temos amigos mais íntimos e menos íntimos. E Deus precisa ser o primeiro amigo nosso. E não dá para ficar numa amizade rasa com Deus. Isso é amizade que a gente tradicionalmente chama de religioso, né? Lembra? A gente estudando no CPVIP, os religiosos, os fariseus, os saduceus, essa galera aí, vamos dizer, são os cristãos daquela época. Então nós precisamos, nós não podemos ficar na zona de conforto, nós não podemos ficar no primeiro nível, nós precisamos crescer, amadurecer. Todos os textos bíblicos que falam disso, a orientação é que a gente vá além, que a gente vá mais fundo, que a gente vá mais alto, que a gente se entregue mais ao Senhor, para que Ele possa nos usar mais. E quanto mais nós nos parecermos com Jesus, nós vamos criar problema aqui na Terra, porque a nossa presença vai ofuscar as trevas, vai ofuscar a escuridão, vai dissipar a escuridão, e isso acaba trazendo problema, porque nós estamos na luz, mas existem pessoas que não estão na luz, existem pessoas que não creem em Jesus, e Jesus é a luz que ilumina toda a terra. Então assim, Ele é a luz, então sem Ele não há luz, só há escuridão. Então quem não está em Jesus está na escuridão. Então essas pessoas não vão se sentir bem perto de você, porque você vai, a sua presença, você não precisa falar. Você chegou, você já vai causar um transtorno naquele ambiente. Por quê? Porque você é luz e chegou dissipando, destruindo, acabando com as trevas. E isso mexe com as pessoas. E ninguém gosta de ficar por baixo. Não que o cristão
busca conhecimento em Deus para ser top, para ficar ali assim, não. Nós buscamos conhecimento para servirmos mais e melhor. Verdade. E a palavra do Senhor diz em João 7,38, diz que quando nós cremos em Jesus, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Então nós vimos essa passagem bíblica do profeta Ezequiel, dizendo que ele foi levado para águas, né? E ele foi caminhando mais 500 metros e a água foi subindo, né? E o nível foi aumentando. E aqui diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. O que representa esse rio e essa água viva que nós estamos falando aqui? Representa o Espírito Santo, né? Deus, no texto aqui de Ezequiel, ele revela o seu chamado para que a cada dia devemos nos aprofundar mais nas águas, né? No relacionamento com o Espírito Santo. Quanto mais mergulhados nós estivermos na comunhão com o Senhor, mais nós iremos crescer, né? E desfrutar de uma vida plena, né? De uma vida plena com o Senhor, né? Não quer dizer que as aflições não vão ter, não quer dizer que você não vai passar por circunstâncias difíceis, mas que você vai ficar mais forte. Isso a gente tem plena certeza. Ontem na noite da conquista, no momento da oração, nós falávamos com um irmão que está numa campanha em favor de uma pessoa e a situação está difícil. Ele está sentindo uma dor muito profunda, né? Porque nem todos nos nossos lares servem a Jesus. E quanto mais íntima a pessoa e mais nós observamos que ela está longe de Jesus, a angústia, a dor nos toma. Mas da mesma forma essa pessoa fala assim, olha, eu mesmo sentindo essa dor, eu sinto paz. Sabe, essa pessoa está num outro nível. Ao redor dela, o nível é terrível, está difícil. Mas ela está até nesse mesmo ambiente, mas ela consegue sentir a manifestação do príncipe da paz. Isso quer dizer, ela está mais profunda do que aqueles. Então, assim, por mais que ela sofra vendo aquela situação, o príncipe da paz traz o consolo, o conforto. Isso não nos deixa na zona de conforto, nos faz orar e interceder mais. Hoje eu passei o dia pensando nisso, na angústia desse amado, na dor de ver a situação sendo se complicando cada vez mais. Gente, hoje eu senti a dor, a angústia. Mas a gente tem aquele escape maravilhoso, né, irmãos? A oração é uma arma poderosíssima para a gente agir, para a gente se aprofundar. Quando a gente sente que a gente está raso com o Senhor, a gente dá uma volta e vou orar. Senhor, tem misericórdia, eu estou me sentindo tão longe, eu estou me sentindo tão disperso. E de repente o Espírito Santo começa a nos trazer para águas mais profundas. E de repente a gente se alegra, sente a presença de Deus. E mesmo em meio a situações tão doloridas como esse amado está passando, a sua esposa, a gente sente a paz do Senhor agindo sobre nós. E essa paz faz a gente refletir, analisar e usarmos a maior e a principal arma que nós temos, a oração. E assim nós vamos seguindo. Irmãos, eu estou marcando alguns irmãos aí nos comentários. Se você lembrar de mais alguém, você marque, por favor, porque essa célula foi feita para os irmãos da vida plena, né? E também para os amigos, para os familiares. Mas os nossos irmãos, né, eles têm essa oportunidade, né? E se você lembrar de mais alguém aí, você, por favor, você marque ele aí pra gente orar, né? E se ele não entrou ainda, por algum motivo ele tem, mas pra gente lembrá-lo, né? Que terça-feira é um dia que nós temos um compromisso com o Senhor, né? Nós não podemos, todos os dias é dia de ter compromisso com Deus, né? Mas as ferramentas que o Senhor nos dá, que é a célula, que é o CTVIP, que são as celebrações, que são as reuniões de oração, são tempos que nós, né, como pastores, como líderes, nós nos estudamos, né, nós nos dedicamos
a fazer algo com excelência, né? Algo do nosso coração, com muito carinho para os irmãos, e muitos não, infelizmente não dão a honra, né? Não valorizam e às vezes nem nos avisam, olha, hoje não consegui entrar porque eu tive um compromisso, né? O compromisso é de estar na célula, né, irmãos? Se nós não estivéssemos online, nós estaríamos na casa dos irmãos, né? Na casa da Ana, do pastor Luiz, do Domênico, estaríamos lá com a juventude, mas nós não podemos nos reunir ainda em célula, amém? Então, eu espero que você convide aí os irmãos, né, as pessoas da sua vida, as pessoas que você ama, que você marque ele aí, que você compartilhe com ele, que você faça a obra de Deus conforme o Espírito Santo tocar no seu coração, tá, irmãos? Então, hoje eu falei isso aqui, não sou de falar isso muito, né, não falo, nunca falei isso, mas fui sentir agora para falar, né, que nós precisamos sair da nossa zona de conforto e ir para um nível maior com o Senhor. Então, nós estávamos falando aqui que quanto mais mergulhados na comunhão, na intimidade com o Senhor, não quer dizer que a gente não vai ter problemas, mas quer dizer que a gente vai ter mais forças, né? A gente vai sair fortalecido. Se a gente não estiver mergulhados nessa comunhão com o Senhor, os tsunamis, né? As ondas grandes vão aparecer e podem deixar rastros de destruição se nós não estivermos fortalecidos no Senhor. Mas se nós estivermos firmes com Ele, não há onda grande ou tsunami, não há vendaval que nós não possamos ficar firmes, né? O Senhor nosso Senhor é o Senhor que acalma a tempestade. Ele é o Senhor que faz a reviravolta do mar virar bonança, né? E isso na nossa vida também, não é só na história bíblica, não é só para aquela época, mas é para a nossa vida também. Você pode orar com autoridade, dizer, Senhor, acalma essa tempestade que eu estou vivendo, né? Se você estiver realmente na presença do Senhor e buscando esse nível de intimidade com o Paizão, amém? Então, para você hoje como igreja, estamos vivendo em qual nível de profundidade? Nós vamos falar aqui sobre 4 níveis de profundidade que Deus nos chama. O primeiro nível está lá em Ezequiel 47, verso 3. Água no tornozelo. Água no tornozelo. Quando você vai para a praia e você começa a entrar, né, dentro do mar, a primeira coisa é molhar os pés, né? Molhar os pés e a água chega aos tornozelos. Eu estava estudando essa lição aqui de célula e o Senhor me fez pensar. A primeira coisa que a água purifica é o pé, né? Porque muitas vezes a gente... É o primeiro nível, né? A água no tornozelo. E essa água, primeiramente, ela bate nos pés. E os pés, os nossos pés precisam de purificação, né? Porque muitas vezes nós andamos por tantos caminhos tortuosos, tantos lamaçal, né? Tem pessoas que falam, eu andava no lamaçal do pecado. Então os pés estão tudo sujos de barro. Quando você aceita Jesus, o sangue do Senhor te purifica de todo o pecado. E você começa a ter o primeiro nível de intimidade com o Senhor, que é essa água no tornozelo. Então a primeira coisa, Ele purifica a sua vida, Ele purifica os seus pés. Nós estamos falando aqui tudo no sentido espiritual, irmãos. Não quer dizer que você vai ter que passar por um banho de lavagem de pés, né? Mas esse é o primeiro nível é a água no tornozelo. O primeiro chamado é no tornozelo, a água ainda está rasa, né? Quando nós vamos com as nossas crianças na praia, as crianças ficam ali no rasinho, porque elas podem se afogar. Então, esse primeiro nível é para aquelas pessoas que estão chegando agora, estão conhecendo o Senhor Jesus agora, estão começando a ter suas experiências com Deus. Jesus já limpou os seus pecados, já começaram as mudanças, as transformações, mas é só o primeiro passo, né, nesse rio de intimidade com o Senhor.
Então o problema é que muitas pessoas ficam estacionadas nesse nível, acomodados, e a carne começa a se manifestar, porque a nossa carne não melhora nunca, né? Então nós não podemos voltar a fazer as mesmas coisas, fazer as mesmas obras antigas. Nós precisamos mudar de nível. Se nós começamos uma vida com Jesus, é de passo a passo, é de nível a nível. Então, muitas pessoas ficam nessa vida superficial com Deus, né? Ela crê que Deus existe, ela crê que Jesus existe, mas é Jesus lá e eu cá, né? Quando eu precisar, eu chamo Jesus. Só fica naquilo que Jesus tem para oferecer. Não se entrega, não se rende realmente a Ele. Então, tem muitas pessoas não têm vivido, não têm se aprofundado no nível de intimidade com o Senhor. Só fica nesse nível aí do tornozelo, água no tornozelo. É engraçado, irmãos, que tudo que está escrito na Bíblia são situações que ocorreriam nos nossos dias. Não é nada que aconteceu lá. Não, lá já foi. Nós vivemos aqui, o presente. Então, dentro da igreja, dentro das igrejas, nós temos pessoas que estacionaram no nível dos tornozelos. Foram lá, tal, aceitaram Jesus e estão lá. Mudaram um pouquinho uma coisa ou outra, mas estão lá, assim, religiosamente na igreja, sem buscar o aprofundamento, essa intimidade, esse negócio mais profundo com o Senhor, onde Ele vai poder te revelar coisas mais profundas, aonde você vai estar num nível de amizade, onde você vai confessar, você vai compartilhar com Ele coisas mais profundas da sua vida. Então nós precisamos sair desse nível. E, amados, nós podemos ter uma igreja que ninguém está nesse nível, mas não depende só do pastor, do líder, depende de você, você precisa analisar qual é o seu nível. Amados, é fácil você perceber se você está no nível do tornozelo. Você não participa da célula, você não participa do CTV, você não participa da noite da conquista, raramente você vai de quinta e religiosamente você vai de domingo. Pronto, você está no nível do tornozelo. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que está nos redirecionando, que está querendo agir em nós, que está abrindo os nossos olhos para que nós possamos desejar ir além. Então, não deixe, você que está nesse nível aí, a gente deu os pontos aí para você avaliar qual que é o seu nível. Ó, de repente você está no tornozelo, você não participa de nada, você é um frequentador, é um religioso domingueiro. Não, isso é tornozelo, isso é preocupante, oscila, vacila, é como se estivesse em cima de um muro. Não fique aí. Por que a maioria das pessoas, não tem se aprofundado nesse rio de Deus e vivem apenas um cristianismo raso? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes não quer obedecer, não quer se dedicar, a servir a Jesus realmente. Muitas pessoas não têm esse compromisso com Deus. Querem as promessas de Deus, mas não Deus das promessas. O segundo nível, meus queridos irmãos, o segundo nível é a água no joelho, O tornozelo, a água vai subindo e vai para o joelho. Ezequiel 47:4, a parte B, diz assim: mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Agora o nível aqui, irmãos, já atinge uma nova dimensão, um novo nível. Você pode caminhar, quando a água está batendo no joelho, você pode caminhar, mas não correr ainda, Esse nível representa o tipo de cristão que está em conformidade em se reunir religiosamente toda semana, domingo após domingo. Seu conhecimento também está no nível da salvação ali, acrescentando que eles ouvem toda semana uma nova pregação, mas não tem ainda uma vida totalmente aprofundada em Deus. O nível do joelho, meus queridos, é um nível que todo cristão vai passar.
Mas o que a gente está querendo frisar aqui é que a gente não pode estacionar, né? Muitas vezes o cristão que está nesse nível aí, ele só se molha na água, né? Mas nada mais, não está disposto a ir mais fundo, né? Já entrou no mar e você vai até o nível da água, bate no seu joelho, é a mesma coisa que não ter entrado, né? Você só molhou aqui os tornozelos, ali o joelho, mas o resto do corpo não molhou ainda, né? Então a gente precisa entender, né? Coloca aí, vai pensando aí, olha, que nível eu estou, né? Nesse relacionamento com Deus, em que nível eu estou? Esse nível é um pouco mais profundo, mas ainda não é o nível que o Senhor quer que a gente atinja. Deus é bom, vou à igreja regularmente, mas algumas áreas da minha vida dizem respeito só a mim. Muitos cristãos pensam assim, olha, o Senhor é bom, mas algumas áreas só diz respeito a mim, né? Existem algumas fortalezas, vícios, práticas, maus hábitos que esse cristão ainda não venceu, né? Esse segundo chamado, que é o nível das águas no joelho, a gente já começa a ler mais a Bíblia, começa a orar, a jejuar, já houve uma mudança, né? Mas ainda é superficial. Para muitos, esse nível de profundidade é a zona de conforto e não estão dispostos a fazer a obra de Deus e não deixam Deus usar as suas vidas. O Senhor, Ele quer nos usar de uma maneira que nós ganhemos a nossa família, os nossos amigos, as pessoas do nosso convívio para o seu reino. É isso que Deus quer. Se Ele quer mais intimidade, mas você só vai até ali, você não ultrapassa, né? O Senhor está te chamando, vem mais para fundo, e você não fica ali paradinho só com a água até o joelho. Então hoje o Senhor está nos chamando, né? Aqui o texto diz, chamados para mergulhar nas águas do Espírito. Ele está nos chamando para um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Amém? Então, meus amados, nós aí passamos pelo tornozelo, passamos pelo joelho, você vê, a gente tem um tempo de oração, tem um tempo de jejum, tem as mudanças, mas ainda são muito superficiais. Nós precisamos, vamos para outro nível. O terceiro nível é a água na cintura, Ezequiel 47:4. Ele mediu mais 500 e levou-me para a água, que batia na cintura. Amados, segundo a contagem aqui, foi 500 no tornozelo, foi 500 no joelho e mais 500. Então ele já andou 1.500 metros dentro de um rio ali, né? Então já andou bem. Você vê, ele está andando, ele não para. E como a Renata disse anteriormente, não dá para correr. Então, assim, não precisa se desesperar em querer pagar de santão, pagar de conhecedor, de teólogo, disso, não. Vamos indo sempre. Então, essa água na cintura, nesse terceiro nível, o cristão já está fazendo a obra, ganhando almas, cuidando bem delas, usando os dons de Deus, mas a cabeça, a mente, ainda está fora da água, e as coisas desse mundo ainda os atraem. Os prende e muitos ficam divididos entre o reino de Deus e as obras da terra. Você percebe aquele irmão, ele está na igreja, está legalzinho, mas assim, vira e mexe, ele está em lugares que ele precisaria estar mais aprofundado em Deus para conseguir estar nesse lugar sem ser influenciado pelo lugar, mas sim influenciando aquele ambiente com a vida dele. Então, assim, essa água na cintura aqui, a mente nossa ainda não está totalmente envolvida com as coisas de Deus, e precisa estar, não tem como. Tudo passa pela mente. Então nós precisamos crescer, nós precisamos nos aprofundar, e isso é para todo nível de cristão, pobre, rico, preto, branco, amarelo, com faculdade, sem faculdade. Isso aqui, Deus não fez um entre parênteses e falou, não, isso aqui é só para o nível intelectual XY. Não, é para todos.
Seria injustiça de Deus se ele fizesse essas colocações e fosse só para um tipo de pessoa ou alguns tipos de pessoas. Não, são para todos, para você, para mim. Todos nós estamos buscando nos aprofundarmos em Deus e ter essa metanoia, essa mudança de mente, para que as coisas do mundo não nos atraia como tem atraído muitos cristãos, filhos de cristãos. Assim, está muito difícil, está muito difícil. Está difícil, não está difícil para mim viver não, desculpa. Está difícil para observar isso acontecer, porque a gente sofre, a gente sente a dor, a angústia de ver esse tipo de situação acontecendo às vezes no meio da igreja. Você tem vivido como um cidadão do céu ou da terra? O que tem mais te atraído? As coisas de Deus ou as coisas terrenas? Então assim, é fácil identificar aonde está a água em você, essa água do Espírito, aonde o Espírito Santo está em você, até onde ele consegue te dominar, te guiar, te orientar. E estar sob a orientação, o domínio do Espírito Santo é bênção, é só bênção e vitória e alegria. Então assim, esse terceiro nível daí, água na cintura, nós precisamos ir além. Tá? Nós não podemos cair, nós já estamos fazendo a obra, estamos vendo pessoas para Jesus e tal, mas Deus tem mais para você. Deus quer te usar mais. De repente Deus quer, Ele deseja, Ele tem a expectativa de que você chegue em um momento que você tenha um rebanho maior nas suas mãos. De repente você não está pensando nisso, mas Deus quer te usar. Isso é certo, porque são poucos os trabalhadores que estão se aprofundando, e são poucos que estão chegando ao nível da cintura. Já era para estar todo mundo nadando e mergulhando, e a gente já estaria com um gás tremendo, de tanto que a gente mergulha, de tanto que a gente estaria mergulhando. Então esse nível aqui nós precisamos passar nele. Nós vamos para outro nível agora, o nível 4, água profunda. Ezequiel 47. Amados, por acaso travou aí, aconteceu alguma coisa? Alguém pode dar um feedback aí para nós? Se voltou, ou se parou, se não parou? Tudo na boa aí? Acho que já voltou. O nível 4, água profunda. Ezequiel 47:5. Medi os mais 500. Aqui já estava nos 2.000, irmãos. 2.000 metros aqui. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque as águas haviam aumentado e era tão profundo que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Olha que nível maravilhoso. E esse, amado, não é um nível especial para um grupo de pessoas. É para mim e para você, que almeja, que deseja ser o melhor servo, o melhor mordomo na casa de Deus. Nesse quarto nível, o cristão já está totalmente mergulhado, submerso na água do Espírito, e já entregou o controle da sua vida totalmente ao Espírito Santo. E é Ele que passa a nos guiar. Sabe, irmãos, quando você precisa tomar uma decisão, e você só pergunta para Deus depois que você tomou a decisão e se ferrou, você está em outro nível. Você está para baixo, você está para trás, tá? Você não está nesse nível profundo. O nível profundo é esse, que quando você precisa tomar uma decisão, mesmo a sua carne, o seu eu, já querendo se posicionar, você fala, não, calma aí, eu preciso consultar o Pai. Eu preciso que o Espírito Santo me oriente, porque a minha carne, os meus desejos naturais estão querendo me levar para esse lado. Mas eu não estou em paz, eu não estou tranquilo. É onde nós oramos e falamos com Deus, o Espírito Santo nos move e nós avançamos ou retrocedemos na tal decisão que precisamos tomar. E esse nível é o nível que o Senhor espera de nós, é um nível profundo. E Deus espera isso de todos nós. O novo convertido, ele passa lá pelos seus níveis, a gente entende muito bem isso, mas nós já temos uma igreja madura, nós já temos madura de idade. Então nós precisamos provar que nós somos maduros
espiritualmente, que nós estamos avançando nesses níveis que o Senhor está nos propondo todos os dias. Paulo, nesse nível, já dizia: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É nesse nível que permitimos que Deus faça a sua vontade em nossa vida. Pensa bem, você já falar assim que nem Paulo falou: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, assim, é maravilhoso a gente ter essa intimidade com Deus e ser bem claro: não sou eu mais, agora as minhas decisões são baseadas totalmente na palavra de Deus. Não tem mais esse negócio de que eu acho, de que eu vou magoar o fulano. Não, eu preciso me preocupar em não magoar Deus. O fulano nós vamos magoar. Quando nós nos preocupamos em magoar pessoas, meus irmãos, nós não estamos preocupados com Deus. Quando nós amamos a Deus, é óbvio que nós amaremos as pessoas, mas a verdade ela confronta as pessoas. A verdade tira as pessoas do nível de conforto. A verdade tira as pessoas da escuridão. E nós temos essa verdade porque Cristo está em nós, o Espírito Santo está em nós. Então nós precisamos fazer que nem Paulo: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, Ele é Salvador e Senhor. É Ele que comanda. Ele é o único Senhor que deu a vida pelo seu servo. Não tem outro. Foi só Jesus que fez isso. Mas Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele está vivo. E Ele está dizendo: você pode ir mais além. Você pode caminhar mais 500 metros aí, vamos nos aprofundando cada vez mais. Se entendermos que a vontade de Deus é o melhor para nós, o que tem nos impedido de dizer: Senhor, eis-me aqui, faça o que quiser de mim? Amados, quando nós chegamos nos colocarmos diante de Deus dessa forma: faça o que o Senhor quiser da minha vida, é um outro nível, é um nível de segurança total, irmãos, porque Deus não vai fazer sacanagem com a gente. Deus nunca fará isso com o seu povo. Deus não tem prazer nem na morte de um ímpio. Imagine na minha e na sua vida. Ele quer que nós possamos nos aprofundarmos cada vez mais. Então, assim, fale menos e viva mais as profundidades de Deus. Não adianta ficar citando das profundidades de Deus e não estou vivendo, praticando essa profundidade. Fé sem obras é morta. Então vamos nos aprofundar em nome de Jesus. Você guardou aí? Águas nos tornozelos, precisamos subir, vamos ir além. Águas no joelho, na cintura e águas profundas. Nadarmos nesse imenso rio de Deus, que tem mistérios maravilhosos para revelar àqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. E nós, chegando a esse nível, em Ezequiel 47:12 diz assim: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Somos nós essas árvores. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vindo do santuário chegará a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amado, nós, quando nos aprofundamos em Deus, nesse rio chamado Deus, ou nesse mar chamado Deus, Espírito Santo, nós seremos como essas árvores que vão dar fruto o tempo todo, que vão dar folhagem o suficiente para proteger as pessoas. E as pessoas precisam disso. Dentro da tua casa existem pessoas que esperam que você amadureça. Você às vezes as pessoas, para não te magoar, não fazem essa análise de que você já poderia estar em outro nível na sua fé, mas você às vezes é um menino, é uma criança, é um bebê ainda, e você tem que avançar. Em nome de Jesus nós temos que avançar para poder ser um porto, um lugar seguro para as pessoas, não porque nós temos somos essa segurança, mas porque Jesus está em nós, o poder de Deus está em nós. Então você precisa se aprofundar. É uma parceria que nós temos com o Senhor, e Ele já deu todos os caminhos, Ele já passou o manual para a gente de como que é se aprofundar nesse rio de Deus aí maravilhoso, para poder não murchar, não desanimar,
não ficar na zona de conforto, mas pelo contrário, sempre as pessoas, quando vê a gente chegando, quando pedem uma opinião para nós, eles são seguros, eles sentem segurança no que nós falamos, porque nós não falamos de nós mesmos, nós falamos daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Então, assim, todo mês produzirá, porque nós recebemos de Deus através da palavra, buscando conhecimento, intimidade, comunhão, profundidade. O Senhor nos revela as bênçãos quando mergulhamos e nos aprofundamos cada dia mais nesse rio chamado Deus. Então, você quer conhecer mais de Deus, se aprofunde mais em Deus. A Igreja Vida Plena é uma igreja pequena, mas ela tem ferramentas de mega igreja. E você não está vivendo isso. E isso tudo é de graça, viu? A nossa igreja te oferece um curso de teologia muito bom, muito em Deus, de graça. E você não estava, pelo contrário, você está recuando, porque nem como escola dominical você está indo. Então você precisa se aprofundar nesse rio chamado Deus, para viver as bênçãos de Deus na sua vida e na sua descendência. De repente, você precisa se aprofundar mais para que a bênção chegue ao seu lar e à sua família. Que nessa noite você possa permitir que Deus te leve a águas profundas. É isso que nós esperamos. Nós oramos, nós nos preparamos, nós buscamos esse tempo para estarmos com você. Você que está conosco, o Senhor está falando com você. Venha para águas mais profundas. Eu tenho revelações para te fazer que vão mudar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu vou abençoar você e vou abençoar a sua família e as pessoas que estão ao seu redor. Mas para isso nós precisamos estar nos aprofundando mais e mais nesse rio de Deus. Amém? E o rio de Deus é um rio sem medidas, né? É um rio que nós não precisamos temer, pois nós não vamos afogar nesse rio. Pelo contrário, nós vamos mergulhar mais fundo, né? Mais além do nível de intimidade que o Senhor quer trazer para a nossa vida, né? Que nosso coração realmente tem esse desejo de querer nadar nesse rio. Né, que o nosso coração esteja sedento por beber as águas desse rio, né, por mergulhar mais fundo. Tem vários louvores, tem um louvor aqui, Águas Profundas, do David Keelan, que fala sobre as águas nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, né, que nós possamos querer mais do Senhor, né, querer mais, não ficar estacionado naquilo muitas vezes o mundo nos oferece, né? Ficar parado na nossa zona de conforto. Nós temos muito mais que conhecer o nosso Deus. Não é só esperar para conhecer Ele na glória, não. Né? Nós precisamos viver o céu aqui na terra. Essa é a promessa do Senhor para nós. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida, né? Já coloquei a letra da música ali. Que Deus abençoe grandemente você e que você sinta essa vontade maravilhosa de nadar nesse rio. Essa parte da música, pois eu quero nadar no teu rio, quero beber das tuas águas, seja a sua oração hoje. De repente Deus falou com você e você observou que você não está no nível que você poderia estar, mas se você sentiu isso de Deus, é porque você pode ir além. Ele vem comigo. E nós vamos ver hoje, eu acho que foi a Dora e o Lázaro postou uma mensagem que das águas, se as águas estiverem muito altas e tal, você vai andar sobre as águas. Deus não vai te deixar afogar de jeito nenhum, mas você precisa renovar a sua aliança, o seu compromisso com o nosso Deus e Pai. Amém, meus amados? Nós amamos vocês, estamos em oração pela Dona Dirce, estamos em oração pelos nossos amados que ainda não entenderam o que a jornada do conhecimento, o CTVIP, são águas profundas. Eu como pastor, eu vou me expor agora. Eu sofro quando eu não te vejo lá. E você poderia estar nadando em águas profundas. E daqui a pouco você poderia estar ministrando, você poderia estar ensinando.
e você ainda está tomando leitinho. Você acha que está comendo comida sólida, mas você está tomando leitinho. E o Senhor está te dizendo isso porque Ele tem uma perspectiva, Ele tem o desejo, Ele sabe que o que Ele pôs em você te capacita para ser muito mais do que só isso. E aí você fica pedindo bênção e pedindo milagre, e não vai acontecer, porque você não está nadando nas águas mais profundas. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor mexa com a nossa mente, para que nós não fiquemos estacionados na zona de conforto, mas que possamos todos ir além, porque os olhos de Deus são como chama de fogo. De Deus ninguém se esconde, nem no mais profundo, nem no mais escuro lugar. Deus está ali e está te vendo. Não pense, não, mas eu vou enganar, eu vou mentir para o pastor, quem é o pastor para se meter na minha vida? Amados, não estamos preocupados com isso. Nós temos um Senhor que zela pelos seus. Nós temos um Deus que está atento a cada um de nós. Então assim, vamos renovar a nossa aliança hoje. Vamos ser mais sinceros, vamos nos entregar mais. Vamos dar mais tempo a Deus para que aquele milagre que você busca na noite da conquista, que você não alcançou ainda, está faltando você mergulhar um pouco, ir um pouco mais além nessas águas profundas. Amém? Nós amamos vocês, estamos em oração, que Deus abençoe, que Deus guarde a irmã Rosa, dê saúde cada vez mais, equilibre a saúde dela, equilibre a saúde de cada um de nós, que traga libertação para as nossas famílias, que traga cura para as nossas famílias, e que nos dê sabedoria para orientar as pessoas que estão na escuridão, para que eles saiam de lá e venham viver na luz como nós vivemos. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, muito obrigado a Deus por mais esta noite linda, uma noite muito quente, um dia quentíssimo, mas nós estamos na Tua presença. Nós sabemos que o Senhor está no controle do tempo, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas o Senhor nos propôs uma parceria, que nós possamos ser parceiros do Senhor verdadeiramente, Deus. Que nessa noite nós possamos renovar os nossos votos e alianças com o Senhor, para que possamos ir mais além, para que possamos ser mais profundos, para que possamos a partir de hoje participarmos mais, não só sermos frequentadores de uma igreja, mas participarmos mais de tudo, para que o Teu nome seja glorificado, para que nós sejamos mais abençoados. E nós só temos capacidade de dar aquilo que nós recebemos, e nós queremos receber mais de Ti. Que o Senhor nos ajude, Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre do desânimo, que o Senhor nos livre da religiosidade, que o Senhor nos livre da axiologia, mas que nós possamos simplesmente mergulhar nesse rio maravilhoso, que é o rio do nosso Senhor Jesus, e através do Espírito Santo, para vivermos os melhores dias ainda sobre esta terra, e vermos os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, primos, patrões, amigos, professores, cônjuges, conhecendo e prosseguindo em conhecer mais ao Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos todas as famílias que participaram desse momento conosco. Em nome de Jesus nós oramos e os abençoamos. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Uma boa noite a todos. Shalom. Deus abençoe.